Hora do nosso quadro de saúde no Jornal do Rio com a Mariana Procópio. Hoje ela conversa com um médico intensivista para falar sobre as complicações do tratamento do ator Paulo Gustavo na luta contra o coronavírus. O caso dele é um alerta para a quantidade de jovens que hoje ocupam os leitos de UTI em todo o país. Oi, gente. Nessa semana o país ficou um pouco mais triste com a morte do ator Paulo Gustavo. Depois de quase 2 meses internado e tendo acesso aos melhores tratamentos disponíveis no mundo, ele foi vítima de uma embolia gasosa, que é uma complicação em decorrência da Covid. Quando saiu o último boletim médico indicando que o quadro dele era irreversível e que o Paulo Gustavo tinha tido uma embolia gasosa, muita gente se perguntou o que era isso, quais eram as causas, e é exatamente sobre isso que a gente vai conversar agora com o médico intensivista Antonino Eduardo, a quem eu já agradeço e já pergunto, doutor, o que é afinal uma embolia gasosa que vitimou o Paulo Gustavo? É uma obstrução do fluxo sanguíneo devido à formação de bolhas de gás, né? É muito comum a gente ouvir falar, e principalmente agora na época de Covid, de tromboembolismo, né? Quando ocorre a presença de coagulações, de trombos, de processos de coagulação específicos, formando trombos que obstruem a circulação. Essa obstrução é formada por bolhas de ar, de bolhas de gás. E o que provoca a embolia gasosa? Ela é uma consequência direta da Covid? Trata-se, às vezes, de complicações que ocorrem devido ao tratamento da Covid. Tá? Então, assim, se você tem um paciente, por exemplo, que está há muito tempo em ventilação mecânica, pacientes que têm, por exemplo, utilizando circulação extracorpórea. E qual que é o tratamento indicado nesses casos? Como combater a embolia gasosa? Você tem que identificar de onde vem, de onde está vindo aquele gás, tá? E bloquear a infusão desse gás na corrente sanguínea. Então, se trata de uma situação bem mais complicada e tempo dependente, né? Você tem que identificar rapidamente. Isso não é uma situação fácil. Então, diante desse caso, é correto a gente afirmar que a Covid, ela preocupa tanto na fase aguda da doença, naqueles 14 dias, quanto com relação às complicações relacionadas à doença, que foi o caso, pelo que a gente está vendo, do ator Paulo Gustavo? Às vezes você conseguiu já controlar a Covid, por exemplo, mas você tem esse paciente entubado, ele passa sob ventilação mecânica, você tem uma entidade bacteriana chamada pneumonia associada à ventilação, ela às vezes se aparece de maneira muito grave, além de outras sequelas cardíacas, né? É uma doença sistêmica extremamente grave que mata agudamente e que também mata por complicações, sejam diretamente ligadas a ela ou complicações das medidas terapêuticas que você utiliza para controlá-la. Doutora Antonino, também chama a atenção o fato do ator Paulo Gustavo, ele tinha 42 anos. É um paciente jovem e que mesmo assim não resistiu às complicações da Covid. E aí eu pergunto a você que está atuando na linha de frente, como é que está a situação atualmente dos hospitais, das emergências? A gente teve uma campanha de vacinação, ainda está em curso, mas a campanha já atingiu um número significativo de idosos. Isso provocou algum impacto para vocês nas emergências? Vocês têm atendido realmente pacientes mais jovens e eles também desenvolvem a forma grave da doença ou o ator Paulo Gustavo foi uma exceção? Nesse momento nós temos aqui no hospital vários pacientes jovens, pacientes intubados, pacientes gravemente enfermos. Você percebe agora com a população idosa vacinada, né, ou pelo menos grande parte dela, você teve uma redução brutal de mortalidade, de internação hospitalar desse paciente nessas faixas etárias acima de 80, 90 anos e agora acima de 70 anos. A maioria dos pacientes que eu tenho internados hoje no hospital, eles têm menos de 60 anos. Tá? Tenho vários entubados, são pacientes que têm uma possibilidade maior de sair devido à reserva funcional. Tá? Mas, assim, é uma doença grave em qualquer lugar do mundo. Né? Você observa que hospitais de grande tecnologia, de alta tecnologia, têm grande dificuldade de tratar certos pacientes. Então, assim, a melhor coisa é a prevenção. É a vacinação, é o distanciamento social, é a proteção individual, é a higiene pessoal, é o respeito ao outro, né? É respeitar a doença, entender que é uma doença grave, uma doença que está no nosso meio, que é um vírus cujo objetivo é nos matar.
Obrigada, doutor Antonino Eduardo, médico intensivista, pelas informações e pelo alerta, gente. Prevenção continua sendo o melhor caminho. Os especialistas falam de um tripé: distanciamento social, uso de máscara, higienização das mãos.